Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Como vocês estão no dia de hoje? Como que vocês estão se preparando para a semana que se inicia hoje? Espero que estejam na dependência da graça, da misericórdia e da paz do Senhor. Amados, hoje nós vamos dando sequência às mensagens expositivas do livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar do capítulo 7. Vamos iniciar com o capítulo 7. E para essa porção que nós vamos desenvolver hoje, do versículo 1 até o versículo 5, eu separei como título a seguinte frase: é chegada a hora, ou melhor, chegou a hora, a entrada na arca. Na semana passada, quando estudamos os versículos 11 a 22, encerrando o capítulo 6 de Gênesis, aprendemos a respeito do anúncio e instruções de Deus a Noé a respeito do juízo que viria sobre a humanidade. Vimos duas verdades a respeito da presente advertência de Deus. A primeira verdade, vimos que Deus é um justo juiz, versículo 11 ao versículo 13. O seu juízo é justo, é perfeito e adequado. Ele olhou para a terra e viu que ela estava cheia de corrupção e violência. E a única solução era a destruição da humanidade, como tudo que havia na terra, fazer perecer para restaurar. A segunda verdade foi que, além de Deus ser justo em destruir a humanidade toda a sua criação, ele preserva de uma forma graciosa e particular. Versos 14 a 22. Deus anuncia o juízo à humanidade, o dilúvio, mas apresenta uma forma para preservar o justo, a arca. Na arca, Deus preservou uma família por meio de uma aliança. Assim como Deus hoje, por meio da cruz, faz uma aliança, preserva aquele que crer em Cristo para a salvação do dilúvio da ira de Deus. Hoje, vamos dar sequência à narrativa, ainda falando da história da vida de Noé. E após Noé receber o anúncio, as instruções e fazer tudo conforme Deus lhe havia ordenado, agora chegou a hora de entrar na arca. Gênesis 7, verso de 1 a 5, eu desejo ler e espero que vocês me acompanhem na leitura. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio de podermos nessa noite ouvir mais da Tua palavra no que diz respeito à história da restauração da humanidade após a queda. Obrigado, ó Pai, e que nossas mentes estejam atentas, que o Senhor possa ampliar os nossos discernimentos e que venhamos a compreender essas verdades e aplicá-las em nossas vidas. Seja o Senhor exaltado e glorificado hoje
Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nesse texto, podemos destacar algumas verdades bíblicas, algumas verdades da teologia bíblica que precisamos conhecer. Verdades teológicas que descrevem o relato de Noé e sua família ao entrarem na arca. A primeira verdade que eu pretendo destacar é: Deus salva o justo do juízo. E esta verdade está aqui no versículo 1. E nós podemos ver que este relato começa da seguinte maneira: disse o Senhor. Podemos ver aqui que Deus vai falar com Noé. E quando Deus fala, amados, é bom ouvir. É importante que nós ouçamos o que Ele tem a falar. E Ele diz para Noé e toda a sua casa. Ele diz: Noé, entra você e toda a tua casa na arca. Podemos observar aqui que a arca estava pronta. O meio de Deus de preservar o remanescente fiel estava pronto. A redenção da humanidade estava pronta. É o momento do livramento. E acredito ser o momento mais importante na vida de Noé. O momento de entrar na arca. Você pode dizer na sua vida que um dia você entrou na arca também? Você pode dizer que também teve um momento da entrada na arca da sua libertação? Hoje, para nós, essa arca é a cruz de Cristo. Existe esse momento na sua vida em que você ouviu o Evangelho, a mensagem da salvação, e você pela fé recebeu Jesus Cristo e creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E naquele momento entrou na arca e se livrou do juízo de Deus? Pois é certo que o juízo virá. O juízo da ira de Deus sobre a humanidade virá. De fato, a entrada na arca da salvação, da presença de Deus, de fato, é o dia mais importante na vida de qualquer pessoa. Não é o seu primeiro emprego, não é a sua entrada na universidade, não é o nascimento dos seus filhos, são importantes. Mas acredito que não é o dia mais importante em que você entrou na presença e no relacionamento com o Senhor Jesus. O momento que você entrou na arca, no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Se isso ainda não aconteceu com você, quão trágico será o seu futuro, o seu fim. É necessário que você entre na arca hoje, se aproxime do Senhor Jesus Cristo, confesse o seu pecado ao Senhor Jesus Cristo, peça a Ele perdão dos seus pecados, e Ele o receberá, e assim você entrará na arca. Não é à toa que o texto de Gênesis enfatiza o dia em que Noé e sua família entraram na arca. Foi um dia importante, assim como também foi importante o dia em que você foi salvo pela fé em Jesus Cristo. Não é verdade? Temos aqui a informação que Noé e sua família entraram na arca. Não temos nenhuma informação a respeito da esposa de Noé, dos filhos de Noé, das noras de Noé. Não temos nenhuma informação da vida deles. Mas o que podemos ver aqui no texto é que a família de Noé foi beneficiada por causa da sua fé, do seu viver na justiça,
na sua integridade diante de Deus, na sua obediência a Deus. Noé foi salvo e toda a sua família acaba sendo beneficiada. Não sabemos se a esposa de Noé, seus filhos, suas noras eram justos, mas podemos ver que eles desfrutaram de benefícios por serem parentes de Noé. Muitas famílias não conseguem perceber isso, mas é uma grande verdade presente no texto, como acontece também no Novo Testamento. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, do verso de 10 a 14. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Quando existe um crente na família, a família como um todo é de uma forma abençoada e santificada por causa daquele crente. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crente. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Amados, o que precisamos aprender aqui, ou o que precisa ficar bem claro aqui, que não tem nada a ver com a salvação. O cônjuge incrédulo, se não reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele não será salvo. Não é o casamento o meio para a salvação. Mas o marido incrédulo, ele é, ou a esposa incrédula, ela é separada, colocado à parte, tratado de uma maneira especial, de acordo com a palavra santificada e a palavra santo, que são ali ligados, parentes. O que acontece com o marido incrédulo, que é casado com uma esposa crente, Deus o coloca à parte, o separa, o trata de modo especial por causa da esposa ou do esposo crente. E assim também os seus filhos incrédulos. Pode ser que essas pessoas nunca venham a se converterem, mas eles se beneficiam do convívio com o crente, de maneira que a palavra de Deus não esclarecem, mas eles se beneficiam. Então, meus amados, você que tem um cônjuge incrédulo, está cansado, está desanimado com toda essa situação, não desanime, persevere em oração, para que o Senhor trabalhe no coração e que a vontade do Senhor seja soberana. Persevere no bom testemunho e lembre-se que você é um canal de bênção para o seu cônjuge, mesmo ele sendo incrédulo. O Senhor usa você para abençoá-lo. E para isso, isso acontece com a família de Noé. Eles foram abençoados. O versículo continua dizendo que Deus olhou para Noé e disse: reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Em outra versão mais apropriada, porque essa versão aqui é da atualizada,
ela diz, né, ou melhor, uma tradução melhor seria: vejo que você é justo. De acordo com o texto de Hebreus 11:7, assim a palavra de Deus nos diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé era justo pela fé. É importante aprendermos isso. Deus olhou Noé e vê que ele era justo. Meus amados, Deus olha para cada um de nós como um supervisor, avaliando se somos justos ou não. Ele faz uma avaliação ética e moral baseado no padrão de moral dele e não o padrão de moral nosso. Amados, estamos diante de um Deus que está envolvido com a humanidade, e todos um dia vão comparecer, e todos nós um dia compareceremos à sua presença e prestaremos conta a Ele. 2 Coríntios 5,10 diz que porque é necessário que nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Prestaremos conta como tem sido a nossa vida aqui. A Bíblia diz que o Senhor mede os nossos caminhos e conhece os nossos passos. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, é o que diz Salmo 37:2. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, Salmo 33:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Como podemos comparecer justo diante de Deus quando Ele olha para dentro de nós e consegue ver os meus maus pensamentos? Quando Ele olha para dentro de nós e vê as atitudes que nós temos tido? Quando Ele consegue ouvir cada palavra que sai da minha boca, ver cada coisa que eu pratico em oculto? Como poderei comparecer justo diante do Senhor? Como podemos comparecer justos diante de Deus quando Ele diz que não há justo nenhum sequer, de acordo com Romanos 3:10? Olha a resposta, lá no mesmo texto de Romanos 3, verso 19 e 25, que diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo explica que só poderemos nos apresentar justos diante de Deus através de Cristo. É necessário crer em Jesus Cristo para você ser justo. Aí você entra na arca. É interessante quando nós olhamos essas verdades. Colossenses, no capítulo 1, do verso 9 a 12, você vai ler, eu não vou lê-lo aqui, mas você lê com mais atenção depois.
Paulo também nos diz que a razão de nós sermos justificados pela fé é porque nós não vamos por nós mesmos obedecer à lei. Nós não conseguiremos ser justos por conta própria. É somente pela fé em Jesus Cristo, é na justiça de Cristo que nós poderemos ser salvos. Deus não procura pessoas justas na humanidade, porque Ele não vai encontrar. Não existe. Pela sua graça e soberana vontade, Ele fez pessoas dignas e idôneas e conceder a elas a fé. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. A Ele que nos fez idôneos, dignos, porque não existe, Ele não iria encontrar. E o texto termina dizendo: reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Noé vivia no meio de uma geração muito ruim, e isso realça a sua justiça. Mostra que quanto mais escura é a noite, mais brilha a luz. O que você me diz das coisas que nós temos ouvido a respeito de pessoas abandonarem a Cristo por conta do ambiente onde elas vivem? Aquele jovem era tão crente, entrou na faculdade e desandou, abandonou a Cristo. Como pode? O verdadeiro crente faz a diferença. É o contrário. Diante da perversidade, ele faz a diferença. Ele brilha a justiça de Cristo que há nele. E se não brilha, é porque não tem luz, há trevas. Noé vivia no meio de uma geração perversa, e a sua luz brilhava mais e não menos. A segunda verdade que eu pretendo destacar é: Deus tem um plano de continuidade. Versículo 2 e 3 nos diz isso. E o fundamento dessa afirmação, ela está no final do versículo 3. Quando ele diz no versículo 2: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea, também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. É interessante porque antes do Senhor ele mostrar essa continuidade da semente sobre a face da terra, ele faz uma distinção entre os animais aqui relatado a Noé. Moisés, o escritor de Gênesis, com essa distinção de animais puros e impuros, apresentado aqui no texto, ele quer ensinar aos seus ouvintes, o povo de Israel daquela época, algo em comum. Existe algo em comum entre os homens justos e os homens justos de todas as épocas. Quando olhamos para os homens justos do passado, eles sacrificavam animais limpos, como também não se alimentavam de animais impuros, assim recomendado pelo Senhor. E lá na frente, em Deuteronômio capítulo 14, verso de 3 a 21, a lei mosaica é passada para o povo de Israel. E nós podemos ver aqui uma linhagem de sacrificadores desde Abel, caminhando para Noé,
chegando a Moisés e passa por outros homens justos até nós aqui. Pertencemos a uma linhagem de homens justos. No Novo Testamento, em Hebreus 9, de 11 a 14, nós aprendemos que não temos que praticar sacrifícios. Jesus é o sacrifício perfeito. Não precisamos mais de sacrifícios. Agora, falando do fundamento teológico do versículo para esse segundo ponto, que Deus tem um plano de continuidade após o juízo, fica claro aqui no final do versículo 3. Quando o Senhor mostra a Noé que depois do juízo, ele vai conservar a semente sobre a face da terra, dando continuidade à criação. A criação continuará a existir após o dilúvio. Haverá uma nova terra, haverá mudanças, sim, mas haverá continuidade. Amados, isso é importante entendermos que depois do juízo, uma continuidade depois da dor, depois que a mão de Deus pesar sobre a humanidade, vai existir, porque quando aprendemos essas coisas, isso afeta a nossa ética e o nosso modo de viver. É interessante que as pessoas que não entendem isso, elas caem em desespero. As pessoas que pensam que os males, quando recaem sobre alguém, esse é o fim de tudo. A calamidade, a morte sobrevindo, isso é o fim de tudo. E essas pessoas, assustadoramente, desenvolvem um modo de viver extremamente imoral, desonroso, reprovável. Você já percebeu? Se vou passar pela morte e não tem saída, é inevitável, então vou fazer o que eu bem quiser. Vou aproveitar o máximo de tudo que puder, porque tudo vai acabar mesmo. Não importa se é certo ou errado. O importante para essas pessoas é desfrutar dos prazeres no momento. Elas fazem coisas à luz do dia, elas fazem coisas que para nós, essas coisas que elas fazem à luz do dia, para nós é vergonhoso só em pensar. Porque elas têm um coração vazio, sem esperança. Já percebeu isso? Agora, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, temos uma visão diferente. Sabemos que há lutas nessa vida, sim. Vamos enfrentar enfermidades terríveis. Vamos envelhecer. Vamos enfrentar problemas familiares. Vamos enfrentar dores, medo de um exame, medo de um resultado de um exame, como alguns irmãos estão enfrentando, os resultados que não são bons ou agradáveis aos nossos olhos, é verdade. Vamos perder entes queridos, vamos deparar com entes queridos num momento muito delicado. É o caso que a nossa querida irmã Maria está enfrentando, e outros crentes no Senhor Jesus Cristo estão enfrentando. Receberão notícias que vão abalar as suas estruturas. Vamos viver com medo. Tudo isso é verdade e nos afeta profundamente. No entanto, amados, nós como crentes temos uma verdade que consola o nosso coração e que nos ajuda a prosseguir. A verdade é que depois do dilúvio sempre haverá para nós a estiagem da chuva, um novo começo, teremos um novo corpo, teremos uma nova terra, um novo céu, onde viveremos felizes para sempre. Consigo ouvir de você? Não, mas ter de você um amém? 2 Coríntios 5:1 nos diz
Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, corpos glorificados, transformados por Deus. 2 Pedro 10,13 nos diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, nós prosseguimos, não desanimamos, ainda que tudo se desfaça. Nós temos uma realidade depois do dilúvio, depois do juízo. As águas vão baixar. E para nós que somos crentes, as águas sempre vão baixar. Toda a nossa tribulação, inclusive o último inimigo, que é a morte, sempre serão sucedidas de alegria, de esperança e consolo. Meus amados, nós não temos que viver com medo. Sempre depois do vendaval da vida, haverá um dia ensolarado. Amém, amados? O nosso fim é feliz, sem fim. Por isso, podemos prosseguir. Não precisamos nos render ao desespero, ao temor, ao medo, à tristeza, à angústia. Podemos seguir em frente, porque o nosso fim é maravilhoso, é sem fim. Há verdades espetaculares, não é verdade? A terceira verdade que eu pretendo destacar é: Deus tem o direito de aplicar o juízo. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. 7 dias Deus deu para Noé colocar os animais que ele havia enviado a Noé, para Noé colocar dentro da arca. Deus está colocando para si, nesta afirmação, a responsabilidade de tudo que vai acontecer. É interessante quando a gente percebe essa afirmação. Eu vou enviar o dilúvio, o meu juízo sobre a humanidade, e vou exterminar com tudo o que existe na face da terra. A chuva do dilúvio foi uma experiência inédita, uma chuva que nunca havia acontecido e nunca voltará a acontecer. Durante 40 dias e 40 noites choveu sem parar. E a pergunta é: quem fez chover? Deus, o dono de tudo e de todos. E percebemos hoje que esta é uma verdade que incomoda muitas pessoas. Deus tem o direito de fazer qualquer coisa com a criação, porque Ele é o dono, é o nosso dono. E isso incomoda muitas pessoas. Porque muitos querem determinar para Deus o que Ele tem de fazer ou não fazer. Nós não temos direito nenhum para reivindicar nada de Deus. Se Ele quiser nos jogar na miséria, Ele joga. Se Ele quiser que nós enfrentemos uma enfermidade, uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando, se Ele quiser, Ele faz acontecer como Ele está fazendo. Nós não temos direito nenhum para reivindicar nada de Deus ou questionar a Deus.
Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele quiser jogar na miséria, ele joga. E nós não temos de reivindicar nada, como dizem muitos por aí. Deus tem autoridade sobre tudo. Ele tem o direito sobre tudo e sobre todos. E Jó entendeu isso. Jó capítulo 1, versículo 20, após ouvir todas aquelas tragédias, todos aqueles acontecimentos horríveis com a sua família, com suas propriedades, o que Jó fez? Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Que verdades maravilhosas, amados. Ele deu, ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no texto podemos ver Deus dizendo para Noé: eu enviarei chuva sobre a terra. Deus vai exterminar com tudo na face da terra. Ele vai destruir com tudo o que ele fez. E esta palavra nos dá uma lição muito importante, porque todos são dele, e ele não tem que dar satisfação ou explicação para ninguém do que ele faz ou deixa de fazer. Ele é o dono de tudo e de todos na face da terra. E por esta razão que ele é justo, santo e puro em todos os seus atos. Temos que entender essas coisas. Ele pode fazer o que quiser com aqueles que ele criou. Mas alguns de vocês dirão: então, porque Deus os culpa, não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? Como Deus pode endurecer o coração de alguém e depois condená-lo? É o início desse versículo 19 de Romanos 9, que um aparente questionador da ação de Deus. Como Deus endurece o coração e depois condena? E a resposta de Paulo é: quem é o homem para discutir com Deus? Ele é o Criador, é o dono de tudo. Deus faz o que quer. Se quer mostrar a sua ira, se quer mostrar a sua misericórdia, Ele faz, pois Ele tem autoridade e direito sobre tudo e sobre todos. Quando olhamos para o texto de Gênesis 7:4, nós somos convidados pela palavra de Deus a nos renunciar voluntariamente, resignar e nos curvar diante desse Deus soberano. Diante de tudo que passamos, ou estejamos passando, ou passaremos, devemos dizer simplesmente: obrigado. Muitas vezes nós enfrentamos ou passamos por situações que nós não entendemos. Senhor, ontem eu estava bem, hoje tudo mudou numa rapidez tamanha. Senhor, ontem eu estava bem de saúde, hoje eu não estou tão bem. Não entendo. Mas Senhor, o Senhor é o dono de tudo. E o Senhor tem o direito de fazer aquilo que o Senhor desejar comigo. Apenas me ajude a enfrentar essa situação. Mas acima de tudo, eu digo: obrigado, Senhor. Eu termino esta mensagem de hoje com 3 perguntas. 3 perguntas fazendo o resumo de tudo o que nós ouvimos e aprendemos nessa noite. Você já entrou na arca da redenção? Você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador?
como único meio para que você entre na arca da redenção e seja liberto do juízo vindouro, porque é fato, é certo que vai acontecer. Noé e sua família entraram na arca e foram libertos do juízo de Deus, que foi o dilúvio. E o juízo da humanidade ainda virá, vindouro. E você já entrou na arca da redenção? Porque este é o único meio de você não ser condenado para uma vida eterna no inferno. A segunda pergunta que eu lhe faço é a seguinte: você consegue contemplar a vida sob a ótica do que vem depois do juízo, que vem depois do dilúvio, né? Não da água que virá, mas do fogo? Você se enche de esperança, alegria e gratidão por aquilo que acontecerá depois do juízo? Independente do que você está vivendo aqui neste mundo, te espera, além da presença de Deus, um novo corpo glorificado, um novo céu, uma nova terra. E nós estamos aqui neste mundo aprendendo a viver o que vai ser eternamente para nós lá no céu, a vivermos adorando a Deus. E esse é o momento onde nós estamos como igreja, como seguidores de Cristo, aprendendo aqui a adorar a Deus, para quando chegarmos na presença de Deus, adorá-lo para toda a eternidade. Você se enche de esperança, alegria e gratidão por isso? Você tem esperança ou não? Você tem no seu coração a verdade de que Deus é o dono de tudo? Ou você nutre no seu coração uma rebelião contra Ele, não aceitando a forma como Ele faz as coisas ou como Ele age com você? Você tem reconhecido Ele como Rei e soberano na sua vida? Avalie e reflita. E tome um passo na sua vida hoje, baseado em tudo o que você ouviu. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por essas verdades que aprendemos aqui em Gênesis, neste capítulo. Abençoa a nossa igreja. Sabemos que o Senhor salva o justo do juízo, que o Senhor continua a sua obra de salvação ainda hoje. Trabalha no coração das pessoas que têm rejeitado o Evangelho. Leve-as a obedecerem ao Evangelho e a se afastarem do juízo futuro. Aos crentes, a nossa oração é que o Senhor capacite-os a andarem de maneira diferente no meio de uma geração perversa. Louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor nos ensinou também que há uma continuidade depois do juízo. Ajuda-nos nos momentos de dificuldades em nossas vidas, nos momentos de perdas, a lembrarmos que há um final feliz para aqueles que entraram na arca da salvação. Ajuda-nos a compreender a sua soberania e o seu senhorio, o Senhor, o dono de tudo. Que olhemos para isso com alegria e confiança, e que nas situações que venhamos enfrentar, nas situações que venham a acontecer conosco, possamos nos lembrar dessa verdade. O Senhor como dono de tudo e tem o direito de fazer o que bem quer com a sua criação. E humildemente aceitemos a sua obra em nossas vidas. Pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.